Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast para quem saber tudo do que acontece no mundo da ortopedia. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia, que vai saber de tudo que tá rolando e sempre tem novidades, tem cortes de vários momentos do episódio, tem algumas farofas que a gente faz, tem umas brincadeiras, a gente posta uns vídeos que estão rolando na internet que envolvem ortopedia, sempre tem coisa legal acontecendo. Estamos aqui no nosso 49º episódio, hoje sem convidados, vocês vão ter que aguentar a gente aqui mesmo durante o episódio. E a gente vai falar hoje sobre um tema que a gente acha pelo menos interessante. A gente ficou aqui pensando, antes de começar o episódio, em coisas que a gente teria feito diferente se a gente acabasse a nossa residência hoje. E vou passar para o Noel. Noel, o que você faria diferente se você estivesse acabando a sua residência, não sei se o R3 ou R4 hoje? Boa, Leandro. Eu acho que esse é um assunto muito legal, porque a gente sempre pensa que a gente poderia ter feito diferente. Eu vou comentar sobre uma frase que eu ouvi um dia desses em um podcast de medicina, que vocês sabem que está surgindo aí, que nem paletas mexicanas, né? Como crescer o seu consultório, como ficar rico na medicina, tanto no Instagram quanto nos podcasts. E eu ouvi uma frase que me marcou. Basicamente, alguém super bem-sucedido, que não vou citar o nome aqui por questões éticas, né? Falou basicamente o seguinte: olha, você tem que abrir o seu consultório em qualquer momento, o mais rápido da sua carreira. Que em 10 anos ele vai deslanchar. Então, 10 basicamente, qual que é a anos? teoria? Ele falou 10 anos. Então, se você abrir o consultório com 25, com 35 está deslanchado. Se você abrir com 40, 50, vai deslanchar dessa maneira, né? Com 60 anos. E não que eu me arrependa, eu não concordo inteiramente com essa frase, mas eu acho que eu talvez tenha tomado algumas decisões conflitantes na minha visão hoje em dia do consultório. Eu acho que eu talvez estava meio perdido à época, mas eu vou discordar dessa frase e eu mando para o André essa pergunta. Será que se você tivesse aberto o seu consultório de ortopedia, aí saindo do R3, era 10 anos, ou você teve que tomar outras decisões para te levar a isso? Cara, eu acho que eu vou até comentar o que você falou. É uma das pragas, uma das bestas do apocalipse, além do médico do chip hormonal, se você clica no Instagram, é esse médico do consultório, né? Esse é outro que tira uma foto com uma Lamborghini alugada e fala assim: se você está ganhando menos de trocentos mil reais por mês, você está fazendo errado. Cara, que inferno, não cliquem nisso. Eu cliquei em um deles, nunca mais eles vão embora. Mas eu acho que, assim, talvez uma das coisas importantes que eu demorei muito para fazer foi fazer uma própria avaliação, né? Eu lembro muito bem que eu fiz um curso, que era um curso de didática, como dar aula, e aí quando você terminava a sua aula, você mesmo tinha que falar o que você fez de bem, o que você fez de mal e aquilo que você deveria melhorar. E eu acho que essa autoavaliação, ela é muito importante e muito legal. Eu acho que logo que você acaba a residência, pelo menos eu não tinha um rumo tão bem definido, né? Se eu queria ir para o sistema privado, se eu queria ir para o sistema público, se eu queria dar plantão, se eu queria, sei lá, eu não sabia exatamente, e eu fiz muitas tentativas. Mas no momento que eu comecei a me direcionar, entender o que eu queria fazer, talvez fosse até mais do que eu fiz de bom para mim, e não aquilo que eu imaginava, eu acho que o rumo ficou muito mais claro e muito mais objetivo. Sim, no final das contas, eu me tornei um médico de consultório que faz gestão, mas que fez uma parte interessante de ensino e até mesmo pesquisa. Mas isso aconteceu porque eu fui experimentando. E Mas eu algumas vou te fazer um contraponto, André. Uma vez você me falou a seguinte frase, que você só pode estar no lugar que você quer estar daqui a 5 anos. Conhece essa frase, não? conheço essa frase. Essa frase eu aprendi com Moisés, muito importante para mim, me ajudou, ela me guiou, mas eu diria que algumas decisões, assim, você é meio seduzido. Por exemplo, eu fui trabalhar num lugar, inclusive junto com o Leandro, que rendia um bom dinheiro, mas a gente fazia um trabalho, eu lembro muito bem, a gente chegava, operava 10 pacientes e atendia no ambulatório. Parece estranho falar, mas eu acho que tinham mais de 40 pacientes em 1, 2 horas. Não sei se você lembra bem, ler o número, mas era grande, né? Opa, se lembra. Teve alguns assuntos aqui que vocês abordaram que eu acho interessante, mas um comentário que eu não consigo deixar de fazer, o André falou que você gosta da Lamborghini e tal.
Eu acho tão estranho isso, também aparece muitas propagandas para mim, mas não só essa parte de consultório, com médicos também estão fazendo vídeo que eu acho que é mais focado até para os pacientes que para os outros médicos, e que fazem questão de mostrar o carro que estão dirigindo, né? Eu fico pensando na lógica disso, né? Então, assim, você é um paciente, você está lá vendo no Instagram, e de repente você vê um médico com um carro supostamente bom, e você pensa assim, nossa, esse médico deve ser muito bom, o carro dele é bom. Eu acho que as pessoas, quando vão fazer propaganda, elas esquecem que estão fazendo para os outros, não para si mesmo, né? Eu acho que o cara quer se mostrar que ele tá com um carro legal, ele acha bacana ter um carro bonito e quer mostrar para todo mundo esse carro. Fala aí, André. Não, eu acho que nessa mesma linha, um negócio que eu acho meio absurdo assim, né? Esse mesmo cara, ele chega, faz uma cara meio de cansado e fala assim, fiz 8 cirurgias agora. Eu fico imaginando o paciente pensando que ele é o oitavo, né? Vai ter cara de cansado. Pô, e ele tá publicando, ele tá falando que ele tá cansado, que ele tá no terceiro hospital do sábado de manhã. Isso não é bom, cara. Acho que É, tá ao contrário isso aí. sei lá, mas bom, vou voltar lá para a primeira pergunta do Noel, assim. Eu acho que eu concordo parcialmente com essa história que você falou. Eu acho que o consultório ele demora um tempo para pegar, entendeu? Não sei se são realmente 10 anos, se são 5, mas nitidamente ele demora um tempo para pegar. Então, eu acho importante começar cedo, só que eu não sei se vale a pena começar durante a residência, entendeu? Se pegar e começar no R2, sei lá, na prática você vai estar ganhando talvez 3 anos dentro dessa conta, que eu nem acho muito real, porque durante R2 você vai estar tão perdido, eu acho, no consultório, eu não acho que você vai estar realmente ganhando muita coisa, entendeu? Eu, pessoalmente, eu comecei numa R4. Atendi muito pouco paciente. Vou até falar que atendi no consultório do Dr. Alberto Pocchini, que fez uma gentileza de me abrir as portas. Agradeço muito ele por ter feito isso. E vou contar uma coisa muito interessante do meu consultório. A primeira paciente que eu vi no meu consultório particular, que o próprio Alberto me encaminhou, virou uma paciente cirúrgica depois de 6 meses. Eu tratava conservador, ela acabou precisando operar, e daí a gente operou ela, eu chamei um outro colega para operar junto comigo, e então foi muito interessante. A primeira paciente que eu vi no consultório virou uma paciente cirúrgica. Então acho que assim, demora um tempo mesmo para pegar, não tem jeito. Mas tem que ter um pouco de parcimônia. Eu não acho que começar também durante a residência ali R1, R2, R3 vai fazer muita diferença. Uma coisa que eu acho interessante de conversa. Fala aí, não. Não, eu ia falar para os residentes que estão escutando, o pessoal tem que fazer quadril, conversão 100%, né? É, Você vê, às vezes os caras falam, pô, vou fazer joelho, vou fazer coluna, cara, tem que fazer quadril. Primeira paciente que mas não a atendeu, raridade da o cara raridade, já vê, né? ah, vem com esse papinho, pô, o cara já Doce, de costas, não dá para entender isso, pô. doce ilusão. Isso parece também que depois, quando eu vou fazer meu consultório de novo, no primeiro ano apareceu 2 episolistese. Eu falei, nossa, achei que era mais raro isso daqui. E sei lá, faz mais de 5 anos que eu não vejo minha episolistese no consultório. Mas em todo caso. E outra coisa que o André chegou a comentar, que eu acho que eu concordo bastante, é que é muito importante ter métrica. Então, acho assim, uma coisa que eu realmente acho que, desde o começo, quando vocês saírem da residência, anota. Então, anota quantos pacientes você está vendo, anota de onde os pacientes estão vindo, anota quantas cirurgias você está fazendo, porque ter dados é super importante. Tem uma coisa que aconteceu comigo interessante, acho que até já comentei aqui no episódio, que 2020, no primeiro ano de pandemia, né, foi um ano muito ruim para todo mundo de atendimento. E para mim, como para todos nós, foi muito ruim. E eu terminei o ano com uma sensação, falando assim, nossa, que ano horroroso, né? Não vi ninguém no consultório. Mas quando eu fui efetivamente ver os números, eu tinha atendido mais em 2020 do que em 2019. Em 2020, querendo ou não, eu tinha aumentado o meu número de dias no consultório. Então, querendo ou não, apesar de ter tido aqueles meses lá que realmente a gente não viu ninguém, lá em março, abril, maio, no final do ano, o final do ano foi bom e acabou compensando. Então, também acho que essas métricas também, lógico, se estiver indo bem, né, tem um potencial de te acalmar um pouco, porque quando a gente vai meio pela sensação, a gente pode se confundir um pouco. Eu queria voltar um pouco pro médico do Instagram, o ortopedista do Instagram, que às Não só vezes ele ortopedista, né? não, pro médico do Instagram, que a gente às vezes vê lá aquele Reels, né, aquele Stories da pessoa com Porsche, né, e então, pessoal, tem que começar na residência consultório. Eu vi um residente, né, mas eu acho que a especialidade cirúrgica, acho que tem que ter um tempo, né, desse jornada sem foco, né? A gente fala muito que tem que ter foco, eu entendo que isso é importante, realmente eu guio minha vida para isso, mas eu tive uns anos de jornada sem foco. E talvez na especialidade cirúrgica isso faz parte, entendeu?
Não sei. Agora eu vou dar uma filosofada, então, Dona, já que você começou a filosofar. Uma coisa que eu defendo bastante, já comentei aqui, é fazer terapia, né? Eu acho que fazer terapia é uma coisa importante para o nosso conhecimento pessoal. E uma Como eu coisa que uma cheguei terapia... Oi? Ih, como é que Oi? nós chegamos nisso? Ah, Assim? estamos filosofando. Hoje estamos só nós aqui, estamos filosofando. E meu terapeuta, que era um cara que eu gosto muito, eu parei de fazer recentemente, ele tinha uma coisa que ele falava que eu acho muito interessante. Ele falava assim, a gente, o mundo moderno, e ele falava assim, vocês médicos, que ele falava de mim, atendia outros médicos também, tem uma coisa de estar trabalhando tanto tempo e todo o tempo que vocês não têm tempo para o ócio produtivo. E o que é o tal do ócio produtivo? O ócio produtivo é quando você realmente não está fazendo nada, você está, ou pelo menos está relaxando, está vendo uma TV, realmente sem estar noiado, está olhando pro mar, está passeando, não sei o quê. E nessas horas que vem o momento do insight, né? Então, viajando mais ainda, né? Se você pensar na história de Isaac Newton, que estava ali na beira da macieira e caiu a maçã na cabeça dele, e ele pensou na teoria da gravidade, ele estava lá viajando e isso teve um insight, entendeu? Mas é óbvio que se ele não tivesse trabalhado, não fosse um cara muito inteligente, ele poderia ter caído da maçã e xingado a maçã e não pensado numa baita teoria como ele pensou, entendeu? Então, eu acho que é importante ter todas as experiências. Então, o André voltando para aquele nosso primeiro trabalho, que foi super. Que assim, que eu acho que hoje em dia não caberia na nossa vida, não faria o menor sentido, felizmente. A gente está num rumo legal de consultório, de repente está num lugar, uma baita tocação, assim, não acrescentaria mais pra gente hoje em dia. Mas quando eu olho para trás, eu acho que aquilo acrescentou muito pra gente. Então, eu acho que faz sentido um pouco você ter um pouco de experiências, entendeu? Então, sei lá, acho que se você quer ser um cara de consultório, faz sentido você passar um bom tempo no SUS, um bom tempo no convênio para entender as experiências. Acho que se você não quer ser um médico de consultório, faz sentido você ter uma experiência no consultório para ver se aquilo realmente não é o que você quer. Eu sou a favor que eu acho que as experiências são sempre importantes. Acho que as coisas têm um lado de serendipidade que você nunca sabe onde vai te levar. A gente conversou sobre isso com o Robinho no episódio dele de pesquisa. E ele falou, né, que ele não planejava fazer trauma, foi uma oportunidade que surgiu, né? Quantas coisas surgem que a gente não imagina que vai acontecer? Viajei bem agora, né? Eu acho que sim. Como a gente foi para o consultório, né? Eu acho que é importante daquela revisão, né? Aquilo que você fez bem e aquilo que você fez mal. Eu acho que, pelo menos eu, e aí eu posso contar muito mais uma experiência pessoal do que uma regra, mas o que eu sei de consultório hoje eu aprendi no pronto atendimento. Isso eu acho que eu diria que talvez possa ser um caminho. E aí eu chegava no pronto atendimento e me dedicava ao máximo e tentava atender como se fosse um doente de consultório. Sim, tem uma rotina muito diferente o pronto atendimento do consultório. Tá? É um cara que não te conhece, é um cara que não te escolheu, mas quando você vai se entendendo, você vai se policiando, você vai até mesmo se educando, como se apresentar, como deixar o paciente confortável, eu acho que talvez a minha grande escola de consultório tenha sido o pronto atendimento. Eu acho que eu consegui usar isso para o consultório. Eu acho que você tem que errar. Assim, o que o Nel falou da experimentação, mas tem que errar por um tempo. Assim, você não pode errar indefinidamente, né? Você tem que errar e você tem que saber se colocar no rumo e até mesmo se perguntar se é isso que você quer ser quando crescer, né? Assim, até mesmo um dos momentos difíceis que eu tive comigo mesmo, né? Eu fiz muito fiz graduação, residência, especialização e fiquei muito tempo ali na Escola Paulista, na Unifesp. E chegou um momento que eu não me via mais lá. Mas por quê? Porque eu entendi que eu não queria ser professor titular, eu entendi que eu não queria ser chefe do grupo, eu entendi que o grau acadêmico que eu ia conseguir chegar por lá chegou no fim. E aí você precisa criar esse espaço, que pode ser para o ócio ou não, mas para que você possa se desenvolver em outras áreas. Então, se você não cria o espaço primeiro, você não consegue chegar, não consegue crescer para outros lados. Essa questão do ócio tem uma coisa também eu acho interessante você falou, André, porque eu acho que eu tava até conversando hoje em outro assunto sobre essa história. Eu acho que médico, talvez ortopedista até seja bastante, a gente parece que tem uma roupa assim daquelas de velcro, assim, a gente vai grudando nas funções, né? Então, assim, a gente tem um treino muito ruim de falar não para as coisas, né? Então, você vai ver, você começa a aceitar tanto compromisso, fazer tanta coisa, tem tanta coisa fazendo que no fundo você tá muito difícil de focar, né? E eu acho que é importante ter claro qual que é o principal foco que a gente tem, né? Eu acho que nem todo mundo tem isso muito claro, entendeu? Sei lá, você pegar
por exemplo, até quando a gente fala da questão do carro, acho que no fundo tem uma crítica que a gente já fez aqui várias vezes de cada um medir o que é o sucesso para cada um, né? E com certeza acho que dinheiro não é a principal métrica de sucesso, pelo menos para mim não, talvez para algumas pessoas seja, mas é fato que é importante pagar as contas, né? Então, por exemplo, sei lá, você vê, às vezes a gente começa a se envolver demais até entrando no que você falou, na área de pesquisa, na área de aula, não sei o quê, e você vai ver, você tá com um monte de aula para dar, tomando um puto baita tempo para ir para congresso, não sei o quê, e teu consultório, que é realmente deveria ser nosso core, tá ali apertado, você tá fechando o consultório para ir em curso, tá? Eu tô falando isso sendo que eu vou no curso semana que vem, mas é a verdade, entendeu? E é ruim isso, a gente tem que lembrar, eu acho que é importante fazer essa lembrança de qual que é o nosso trabalho principal, pelo menos assim, na minha vida, talvez algumas pessoas não sejam, é atender paciente, e atendendo paciente que você vai ganhar dinheiro com consulta, eventualmente pode virar uma cirurgia, entendeu? Então, não desvirtuar isso, disso é importante. Acho que uma coisa vale a pena são os exemplos, né? E aí eu vou perguntar para vocês, qual foi o pior trabalho, ou não precisa falar o trabalho, mas qual que é a pior função que vocês gastaram tempo, talvez nos últimos anos, e que possa ser. E a pior não quer dizer que não seja útil ou que não tenha repercussão. Eu vou começar com a minha, tá? Assim, eu sei que ela tem a sua importância, mas talvez o pior emprego de tempo frente à repercussão que isso pode gerar, para mim, são os capítulos de livro. Gasta um baita tempo. Você tem que fazer uma revisão enorme. Você escreve uma coisa que já sai desatualizada, porque as pessoas estão escrevendo os artigos estão indo para revisão. Depois que eles estão aprovados, aí você vai escrever. E, eventualmente, se você vai escrever algo em português e que já está mais atrasado ainda, dificilmente isso te traz algum benefício, não te traz dinheiro, gasta um tempo enorme, artigo vale muito mais a pena. Eu posso dizer que o capítulo de livro, para mim, é uma das piores coisas nesse sentido. Tem sua validade, mas nesse sentido. E vocês? Cara, eu vou falar, talvez, não da pior coisa que eu fiz, mas talvez da mais perigosa. Ixi. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar no socorro público. Estava indo tudo bem o trabalho. Eu estava com um ortopedista, tinha uma dupla. Eu, de repente, quase derrubei aqui meu armário que eu tenho aqui. Eu estou dentro de um armário aqui, trancado pela minha família. E aí eu lembro que, de repente, minha dupla de plantão mudou. Era um cara, de repente, chegou uma outra pessoa. E era um cara que era esquisito, entendeu? Era um cara esquisito, ele, obviamente, sem um preconceito, ele não era brasileiro, não falava em português, tudo bem. Eu sentia que ele não manjava muito de ortopedia, porque ele era muito inseguro. Mas eu falava, mas ele é inseguro, né? Sei lá, vai saber o que acontece. E passou 1, 2, 3 plantões, eu percebia que no horário dele nunca chegava caso cirúrgico, e eu comecei a achar esquisito. Até que um dia chegou um caso que nós dois tivemos que operar e eu percebi que ele não sabia se lavar para entrar em cirurgia. Qual foi minha surpresa? Algumas semanas depois, quando eu soube que um plantão que eu troquei, chegou uma fatura de supracondiliana aí, super grave, e ele meio que botou na tala e mandou embora, e esse médico não era ortopedista. Nossa. Esse médico não era ortopedista, ele burlou o diploma dele de ortopedista numa organização social, conseguiu se cadastrar nessa organização social e trabalhou alguns meses comigo como dupla de plantão na ortopedia de um grande hospital público aí. E eu lembro que foi uma coisa que me chocou muito, né? Porque na época eu achava até, sei lá, R4, R5, meio interessante, bobo, sei lá, de que o cara era inseguro. Eu falava, mas tudo bem, tô aqui e tal. Quão perigoso que é, né? Você tá envolvido em coisas que às vezes a gente não vê o tamanho da exposição que você tá. Você não está num hospital que às vezes não tem uma equipe competente com você, você não tem um material adequado, você pode acabar com a sua carreira numa besteira dessas, né? Então, imagina a grande repercussão. Então, esse amigo não era ortopedista, ele era jó, e me questiono até hoje, na verdade, depois de ver muito parto, eu entendo porque ele resolveu por ortopedia, né? Não ficar na ginecologia. Mas realmente isso é uma história, não foi o pior que eu trabalhei, mas foi uma experiência que me chocou muito graças a Deus tudo certo, né? Mas poderia ter dado muito errado. Caramba.
Eu não vou nem falar minha experiência, que depois dessa não vai ter nada muito pior que isso. Acho que vamos parar por aqui, né? Vai ficar muito deprê depois dessa. Se tiver que falar um negócio pior que esse. Não é, o cara era forte, não. O cara ele era um gordito forte, o mais engraçado era a piada Porque dos, tem dos a colegas diferença do Gioca ortopedista, né? Mas segue o jogo. O mais engraçado era a piada dos colegas do plantão, né? Depois que ele foi demitido. Os caras, mano, pra ser ortopedista não precisa de nada, né? É só chegar lá e escrever gelo anti-inflamatório e imobilização. Mas, tipo, puto, que a gente ficou, fui zoado depois, cara. E era uma pessoa em série, porque ele era um médico real, né? Ele tinha o diploma de médico, mas ele ficava indo de pronto-socorro em pronto-socorro. Mas realmente, será que eu me arrependo de trabalhar nesse lugar, que foi bem depois da residência, né? Eu me arrependo, mas eu acredito que eu talvez escolheria minhas duplas de plantão com mais carinho. Eu acho uma coisa meio de velho que eu vou falar aqui, André, agora, que assim, acho que ainda hoje em dia, quando a galera que tá nesses lugares que assim, que tem menos condição, ou fazendo plantão mais precoce aí durante a residência ainda, logo acabando, ainda tem uma facilidade que a gente deu plantão nesses lugares sem WhatsApp, né, André? Então, assim, tipo, Exato. eu lembro assim de. Assim, você não. Pô, esse negócio hoje em dia você pega, provavelmente, uma foto do raio-x, manda num grupo ali que tem um monte de colega residente para tirar uma dúvida, e é muito providencial, né? A gente não tinha. Eu lembro de ligar para colega meio descrevendo o raio-x, na dúvida se tinha alguma coisa ou não, né? Isso acho que dá mais segurança para eles hoje em dia, pelo menos. É que algumas histórias não são publicáveis, mas elas são bem impressionantes. E você tinha que se vir. Eu lembro que tinha uma coisa até, isso é muito papo de velho, mas tinha um Palme que você se consultava, tinha umas coisas desse tipo. Você levava uns livrinhos pequenos no bolso para se livrar de qualquer perrengue ou qualquer situação emergencial. Eu lembro de uma que foi muito boa. Me chamaram para um plantão de ambulância. Eu tinha acabado de me formar. E era uma época que falavam que estavam montando um show no Canindé, tá? E aí o cara que tinha ido no dia anterior ao meu falou: Meu, foi ótimo, você foi lá, não fez nada, o pessoal estava montando, você ficava do lado da ambulância, você ganhava relativamente bem. Nessa história, no dia que eu fui, foi o show de verdade. E nesse show tinham dois postos médicos, eu estava em um e um amigo meu estava em outro. Tinham mais de 30 mil pessoas nesse show. Então eu falei assim: olha, eu pego os 15 mil do lado de cá, você pega os 15 mil do lado de lá. Trabalhamos muito, não foi fácil, mas deu tudo certo. Pô, Leandro, certeza, não precisa ser tão perigosa quanto a minha, mas você não tem nada aí que você gostaria de ressaltar aí da Não, sua eu tava pensando num trajetória? negócio meio light, tipo que o André falou, sei lá. Eu tinha pensado que eu até já comentei essa história recentemente, que tradução, pior que capítulo de livro é tradução de livro, né? Que é uma roubada que rola às vezes. Mas voltando um pouquinho àquele papo da geração, né? Eu vejo talvez as pessoas hoje em dia mais ocupadas no pós-residência em preparar uma mídia social forte do que traduzir um capítulo de livro. Eu não sei como está isso hoje em dia, né? Mas eu acho que a galera tá com uma visão diferente das coisas, né? Acho que varia, Noel, porque, não sei, eu sinto que tem bastante residente, aluno que é bastante preocupado com publicação, porque também vê como uma maneira de se diferenciar. Eu acho que até, sei lá, por exemplo, até conversou com o Danilo aí no último episódio, eu acho, né, ele comentou de um dos sócios dele que tem uma mega experiência de publicação, então acho que tem uma pessoa que se interessa, assim, mas com certeza, acho que talvez em números tenha mais que se interessa pela mídia social. A gente podia perguntar para quem está na crista da onda, né? O Matheus está aí quietinho, né? No mudo, né? Só ouvindo a gente, né? Matheus, acho que você podia comentar aí da sua sala aí, qual a porcentagem do pessoal que está construindo uma base forte aí nas mídias sociais e quem quer traduzir capítulo do livro aí junto com o André ou com o Leandro. Por enquanto, na minha sala não tem ninguém blogueiro ainda nas redes sociais, mas tem muita gente interessada em pesquisa para a construção do currículo, porque ainda vai entrar na residência, né? Mas os residentes que acompanham nos ambulatórios assim, eu vejo a preocupação deles com redes sociais, sim, começar a colocar conteúdo lá e atrair pessoas. Matheus, você não acha que tem um certo exagero, né? A gente até mandou, eu vou ver se até te encaminho, né? Mas eu vi uma menina que se formou em medicina. Sim, é um feito legal se formar em medicina, mas assim, a descrição que ela fez da formatura dela em medicina no LinkedIn
talvez esteja feito um feito maior do que o Rambo fez no Rambo 2, sabe? Assim, fui Eles nem sabem lá, quem é Rambo, André. ele não sabe o que é Rambo, né? Preciso usar um outro exemplo. Mas fui Não, lá, sei sim, não pô. sei quantos pacientes, teve o Rambo novo, né? Vivenciei uma pandemia. Falei, cara, muito legal, mas você se formou em medicina, puta, vamos lá, estamos começando. Mas o tamanho do feito publicado não foi proporcional ao que efetivamente ocorre numa formatura em medicina. Você acha que o pessoal já está, entre aspas, tentando se hipervalorizar e mostrar isso para os outros? Eu vou falar um negócio que, esses tempos atrás, eu descobri e me chocou, foi que uma estudante daqui de uma universidade daqui de Recife, ela participava de uma liga de psiquiatria, alguma coisa assim, e começou a colocar durante a graduação coisas sobre psiquiatria nas redes sociais. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela se formou, tinha um tanto de gente seguindo ela. E ela decidiu não fazer a residência e abrir um consultório de psiquiatria. Nossa. Exato. Exato. Eu acho que é nesse ponto aí que tá chegando as coisas às vezes, né? Então, você acha, eu sinto que não é um bom caminho. Sinto que Eu não é um bom caminho. acho isso comparável àquele CEO empreendedor que nunca quebrou uma empresa, não mora sozinho, vive com os outros pagando a conta e se coloca numa posição gigantesca, né? Sim, ainda tentando Mas, dar os primeiros passos, mas mostrando como se fosse algo muito significativo. mas eu acho também, André, por exemplo, esse exemplo que você deu dessa aluna agora que é médica, que se formou, é um pouco querer brigar com o mensageiro, sendo que a mensagem não é culpa dela. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, isso é a linguagem do Instagram, né? Tanto que tem um monte até de memes zoando, né? Que no Instagram, assim, todo mundo se é despedido, fica feliz, é uma nova oportunidade, que essas linguagens de LinkedIn. Eu acho que ela meio tá jogando o jogo, entendeu? Então, acho que na verdade ela é uma pessoa que. Oi? Eu não sei, Leandro, eu vou discordar de você, porque o André me mandou esse texto, e quando eu comecei a ler o texto dela, realmente parecia que alguma coisa ia acontecer, entendeu? Eu estava esperando, tipo, sei lá, ela curou alguém na família, alguém teve alguma doença, sabe? Quando você pensa, porra, vai acontecer alguma coisa. E a capacidade de escrita dela era tão qualificada que ela me prendeu no texto inteiro. Tipo, e não era um texto curto, entendeu? Eu comecei a ler, falei, poxa, o que será que vai acontecer agora? Ah, surgiu a pandemia, meu Deus. Nossa, e agora? Putz, internato. Ai, sabe, você vai, realmente ela tem a qualidade, né, de escrever muito bem e captar a atenção, entendeu? Mas o que ela vai fazer com isso depois é a pergunta, né? Porque senão é só um texto bonito, né? Eu Agora a acho gente que ela, vai ter que se ela mandar tem para os essa nossos seguidores. capacidade aí de te prender, muito provavelmente ela vai conseguir usar isso ao longo da residência, quem sabe, depois como profissional, e vai conseguir capitalizar nisso, isso que eu imagino, entendeu? E vai conseguir fazer alguma coisa com isso, como a gente estava conversando, que muita gente está cada vez mais usando mídia social para crescer consultório e crescer a carreira, né? Agora, a minha grande dúvida é como isso vai. E assim, óbvio, é a grande dúvida de todo mundo, né? Até parece que alguém tem a resposta, mas às vezes me dá uma sensação muito grande aqui que a gente está numa fase intermediária, assim. Eu acho que realmente a nossa relação atual com a tecnologia não é saudável e não pode ser que vai ficar assim, entendeu? Tipo, você pensar que hoje em dia a gente tem que estar tão ligado o tempo todo e essa coisa de trocar mensagem com o paciente de noite, assim, por exemplo, agora antes da gente gravar, a gente está gravando à noite como sempre, eu estava trocando mensagem com o paciente, como imagino que vocês devem ter trocado se não também agora, até muito pouco tempo atrás, entendeu? Isso não é saudável, entendeu? Realmente é muito difícil a gente ter um momento totalmente de descanso. E isso eu não digo, não tô dizendo nessa profissão, mas na verdade que em todas as profissões é assim, né? Então, eu ainda acho que esse negócio de mídia social vai ter alguma mudança, não é possível. Eu não sei se eu acho ou espero, pelo menos, sei lá. Eu acho que o Leandro está torcendo pelo impossível, né? Mas eu estava numa discussão agora, antes da nossa gravação, na qual foi citado um artigo aqui, não sei exatamente o título, tudo, mas era basicamente qual é a atitude do médico que deixa os pacientes mais irritados no pronto-socorro. Então, seria qual a atitude que leva a maior número de saques, de reclamações. E, para minha surpresa, foi basicamente o médico mexendo no celular na consulta. É uma atitude que você fala, cara, será que alguém mexe no celular na consulta do pronto-socorro? Era no sul-americano, né?
E aí você começa a ver os saques, né, as reclamações de pacientes que vêm no pronto-socorro, e você começa a andar no pronto-socorro, mesmo no hospital público, realmente está todo mundo no celular, né? E é uma coisa que diminui muito a qualidade de uma consulta, mostra que você não está prestando atenção na pessoa, né? Você sabe uma Então, coisa que Leandro, eu... Fala, desculpa, termina. vai lá, vai lá, vai lá. Não, Não, eu pode, ia pode. falar uma coisa que eu faço, e daí até quando o próprio Matheus e o Bruno já me acompanharam em consultório, já tiveram outros residentes alunos que me acompanharam, e todo mundo chamou a atenção, que é uma coisa que eu faço, eu não sei se vale como dica, mas, por exemplo, eu não fico também nem mexendo no computador durante a consulta. Então, sei lá, eu uso o prontuário eletrônico como todo mundo usa, e às vezes tem muita gente que já fica no computador ali digitando enquanto o paciente vai falando para ir lembrando as coisas. Eu vou anotando em papel, que eu acho que eu consigo olhar mais para o paciente enquanto eu estou anotando no papel, e depois, quando termina a consulta, eu vou e passo para o meu prontuário eletrônico, até porque daí eu acho mais fácil de organizar, porque o negócio que você vai tirando a história, aquela coisa confusa e tal, e depois eu já passo numa ordem mais certa, mas simplesmente eu acho que se eu estou escrevendo no papel, eu consigo manter mais contato visual com o paciente. Isso é uma coisa que eu acho importante mesmo durante a consulta. Mas acho que isso tem muito a ver com a empatia como um todo, né? Assim, hoje de manhã eu fui tomar minha quarta dose de vacina de Covid, né? E aí eu joguei no Waze, estava chegando no posto de saúde e na rua do posto estava tendo uma feira. Então, basicamente, eu entrei na feira. Aí eu estava procurando o posto na feira. E aí eu vi uma casa que realmente parecia, mas assim, tinha uma barraca de feira na frente, assim, eu não tinha certeza se lá era o posto. Eu vi uma pessoa de avental, falei, olha, aqui é o posto. Aí a Era pessoa, pasteleiro. não. Aí a pessoa falou assim, põe a máscara, é aqui. Lógico, botei minha máscara para entrar, mas sim, eu estava na feira, no meio da rua. No que eu entrei, adivinha quem foi me atender? Exatamente, essa pessoa. Cara, eu não conseguia mais ficar feliz com ela, assim, a relação já tinha ido embora, deu tudo certo, eu tomei minha vacina, mas essa coisa da empatia, ok, eu tomei uma porrada, né, quando eu estava na rua andando, mas quando quebra a relação, surge, acaba a empatia, e aí talvez por uma falta de atenção na pessoa, olhando o celular, ou no jeito que você se relaciona, ou eventualmente não prestando atenção na pessoa e prestando atenção no computador, como o Leandro citou, eu acho que isso resume bem, talvez até o que seja um consultório de sucesso. Eu acho que se você mostra que você se importa com as pessoas, a coisa vai muito diferente. Bem, pessoal, a gente já sabe que a reclamação que vier do SUS de atendimentos aqui em São Paulo, né, doutor André Weinstein, que mandou e-mail, né, reclamando da profissional que estava trabalhando no postinho de saúde perto da feira, né, aqui em São Paulo, André. A gente sabe que você vai mandar esse e-mail, mas vamos respeitar, né, porque todo mundo tem seus dias difíceis, né. Mas, mas é isso, né. Leandro, então, o que você acha, hein? Você está torcendo pelo fim das mídias, né? E que os residentes possam voltar a viver sem o celular? Qual que é o seu anseio aí para a gente ir finalmente aí, Leandro? Não torço pelo fim das mídias sociais, eu só acho que a gente tem que ter alguma maneira de ter uma relação melhor com as mídias, entendeu? Tem uma coisa que eu já ouvi um termo que alguns especialistas de tecnologia usam, que eu acho interessante, que é como é que eles chamam? De o pecado inicial da internet, assim. Que eles falam assim que o, o grande problema é que a gente monetizou a internet como um todo e as tecnologias com o negócio da atenção, né? Então, assim, tipo, na verdade é essa, aquele negócio, a frase que eu lembro da primeira vez que eu ouvi, que eu fiquei chocado quando eu ouvi, mas hoje em dia todo mundo já ouviu 200 vezes, que é aquela coisa assim, se você não tá pagando alguma coisa, você é o produto, né? E, então, assim, você pegar hoje em dia é muito chato você navegar em qualquer site, né? Porque tem de propaganda no meio, você mal consegue, tá, você entra num site de notícia, assim, você mal consegue ler notícia, porque vai tendo tanta propaganda no meio, então você criou esse sistema onde as pessoas querem te prender, né? Eu tava até vendo ontem um vídeo interessante sobre as Big Techs, e tava mostrando como o Google, eu nem tinha reparado tanto nisso, como hoje em dia ele te prende mais ainda nele, né? Então, você pensar, ele mostrava até uma imagem antiga do Google, quando você fazia uma pesquisa no Google, assim, sei lá, você botava ortopedia, vai. E aparecia lá os resultados já orgânicos, assim, um ortopedista, o que é ortopedia, não sei o quê. Hoje em dia, assim, você tem que passar mais da metade da página, você falando no desktop ou mesmo no celular, para você chegar nos resultados orgânicos. No meio, você tem aquelas partes de perguntas prontas, né? Então, sei lá, tipo, o que é ortopedia? Quanto ganha um ortopedista? Quantos ortopedistas tem?
Tem a parte do lado de imagens de ortopedista. Então, ele estava falando que tem uma pesquisa hoje em dia, que eu não lembro exatamente o número, mas era um número muito grande, assim, tipo, sei lá, 60% das pesquisas do Google, hoje em dia a pessoa nem sai do Google, porque ela já consegue as respostas dela dentro dessa própria caixa de imagem. Isso mostra, dessas caixas de resposta do próprio Google. Então, isso mostra como o próprio Google está acabando com outras tecnologias, entendeu? Então, eu estou viajando aqui em relação à ortopedia, não tem nada a ver com ortopedia, mas é um pouco isso, não é? Eu acho que as Big Techs realmente estão com um poder muito complicado, e sei lá, não que isso vá acabar, mas tem que ter uma maneira de a gente ter uma relação mais saudável, né? Pô, mas eu joguei André Ortopedia no Google e veio um site Leandro Enisman patrocinado, hein, meu? A gente vai usando todas as ferramentas possíveis, né? Puta que pariu, foi pego de calças curtas agora, Gosto, Leandro. Foi pego de calças curtas. Sabe o que tem que responder, Leandro? Fala, André, todo mundo tem boleto para pagar, meu irmão. Todo mundo tem boleto para pagar. Não, mas Não, é isso. Eu acho que uma outra coisa interessante disso é que diferencia um pouquinho as pessoas, não no caso do Google, né? Mas se você paga pelo serviço ou não, né? O Spotify, se você paga, você não tem propaganda. Mas se você não paga, o seu pagamento é a sua atenção. E eu acho que, bom, aí numa aí é papo para um outro episódio, tá? Mas em qualquer sistema mais descentralizado, Web3, talvez a gente esteja numa iminência aí de umas mudanças, né? Fugindo um pouquinho dessas big techs enormes. Alguma previsão aí? Não estou sabendo dessa. Não O dá André para sempre tem uns insiders, né? não dá para se arriscar dessa maneira. Mas a gente, acho que a gente deu uma fugida aí do nosso tema principal do episódio. E aí, então, alguma outra coisa que a gente faria diferente aí antes de terminar essa residência hoje em dia, Noel? Se faria tudo igual, então, resumo da ópera é: estamos certo, beleza, toca o barco. Não, eu acho que a primeira coisa eu não daria plantão com o ginecologista, né? De ortopedia. Acho que é a primeira coisa que eu faria diferente, porque se Deus me livre tivesse uma tragédia, eu poderia ter acabado com a minha carreira, né? Numa besteira dessas, né? Eu acho que o que eu faria diferente, eu demorei muito para reavaliar as coisas que eu estava fazendo. Eu acho que talvez esse seja realmente o meu grande aprendizado que eu tenho feito de maneira mais constante hoje em dia. Eu acho que eu saí fazendo tudo. Eu acho que eu já fiz uma autocrítica, até mesmo em relação à produção acadêmica, né? De entender que mestrado, doutorado fosse uma espécie de uma continuidade do R4, como se fosse um próximo passo. E aí, no momento que você se entende para onde você quer ir, fica muito mais fácil você se direcionar. Eu acho que eu demorei quase que uns 7, 8 anos para uma reavaliação efetiva e aí entender para onde eu quero ir. Talvez eu pudesse ter feito isso ano a ano. Eu acho que isso talvez seja uma dica interessante. Eu fui seguindo no flow, eu fui me desenvolvendo, eu fui errando, o que é importante, mas acho que eu demorei demais para me reavaliar. Eu acho que a minha principal reflexão que eu faria diferente do meu começo de carreira, que eu já comentei aqui, eu acho que eu teria, desde o começo, aprendido mais, entendido mais sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, tal, que é uma coisa que eu demorei muito para me ligar e sei lá, se eu falei que eu comecei a controlar relativamente cedo, teria começado até antes, mas relativamente cedo, meu número de consultas, número de cirurgias, eu não tinha muito numa planilha assim de quanto que eu ganhava, quanto que eu gastava, de quanto eu investia, e eu acho que isso é essencial, entendeu? Eu não acho que isso deve ser uma coisa da pessoa, ainda mais no começo, ainda mais se for no começo como eu, que realmente não era casado, não tinha filhos, o que muda bastante, que você vai precisar ficar, tipo, eu não sou muito a favor da pessoa ficar aquela coisa muito nóia, assim, não fazendo nada de lazer para tentar juntar, seja, sei lá, o número mágico que a pessoa tem na cabeça, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, num período X, mas não é para você controlar, para você ver se está com alguma coisa saudável ou não. Eu acho isso hoje em dia muito essencial e uma coisa que tem bastante também dentro dos cursos que o André falou, tem curso dos caras que fazem coisas de bombado, tem os cursos de consultório, também curso de coisa financeira que não falta por aí também. Matheus, você ouvindo a gente aí, o que é um bando de velho falando? Tem alguma coisa que presta? O que você já pensa que você faria diferente aí depois de ouvir a gente? Botar o Matheus na parede aqui um pouco.
Eu gostei muito dessa parte das planilhas de anotar, porque é algo que eu acho que você não se liga e tudo que não é medido você não consegue ajustar, né? E eu, inclusive, ia falar uma coisa aqui com vocês. A Bora. minha parte do merchan do episódio ia falar que a gente poderia compartilhar com o pessoal essas planilhas brutas, sem nenhum dados, né? Para a pessoa que está começando conseguir se organizar. E aí, atingindo um número X aí que a gente vai estabelecer pelo Instagram de compartilhamentos ou de alguma coisa, a gente compartilha essas tabelas. O que acham? Bacana. Tá com marqueteiro no grupo, pô. Pessoal, fiquem atentos no Instagram que o Matheus vai anunciar nas próximas semanas. Vocês vão ter que repostar nos stories sobre as planilhas do MAG. Planilhas do MAG by Leandro. Então, é necessário, acompanhe lá que o Matheus vai passar as regras do jogo. Vamos vender curso, vamos vender curso. Vocês vão assistir o episódio, arrasta para cima e aí a gente encaminha a planilha. É isso aí. Bom, depois desse momento arrasta para cima e tudo, vamos ver se alguém tem indicação de livros, filmes, podcasts. André, Noel, Matheus, como é que estão aí? Bom, vou Aqui indicar tá complicado, viu, de indicação. o Noel acho que está tendo um tempo muito ocupado, mas vou indicar um filme. Assistam Rambo 2. Acho que vai ser bom para o contexto. Eu tenho uma série que eu descobri esses dias, mas ela é antiga, ela é de 2016. O nome é The Man in the High Castle. Vocês já assistiram ou não? Cara, eu comecei a ler o livro e parei, mas eu nunca assisti. Sério. Mas tem a série da Amazon também, que é bem legal. E ela, para quem nunca viu, ela passa num cenário hipotético e se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. E aí tá os Estados Unidos lá dividido entre uma parte da Alemanha e do Japão. E conforme a série vai se desenrolando, todos aqueles conflitos éticos que não tem nada a ver da Alemanha vão sendo impostos entre os próprios alemães, né? E é bem legal você vendo a série assim desenrolar. Ou o livro, né? O livro eu não sei, mas imagino que deve ser bem parecido. Boa. Hoje eu vou ficar devendo também, tô sem indicações aqui, não tô lembrando de nenhuma. Bom, gente, é isso aí. Estamos acabando o nosso 49º episódio do Muito Além do Gesso. Então vocês sabem o que isso quer dizer. Quer dizer que em breve teremos o episódio número 50. E como a gente é supersticioso, a gente gosta de números redondos, estamos preparando o episódio 50 aí muito especial para vocês. Em breve teremos novidades. E é isso, em breve a gente se vê de novo. Sigam o Muito Além do Gesso nas plataformas de podcast. Sigam a gente lá no Instagram. Manda naquele grupo lá de WhatsApp dos residentes do teu ano, para todo mundo ficar pensando o que deve fazer diferente quando acabar a residência. E conta pra gente depois lá no Instagram o que você achou de interessante, o que vai mudar, ou se você tem alguma coisa que você aí, que é mais velho, que tá ouvindo a gente, faria de diferente, conta pra gente lá que depois a gente compartilha no nossa conta, tá bom? Um abraço, boa noite e até a próxima.